Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que a meditação no livro dos Salmos traz uma grande oportunidade de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. No livro dos Salmos, você tem 150 salmos. O livro de Salmos, ele é uma coletânea, ele é uma coleção, ele é uma reunião de vários textos que foram escritos por vários escritores diferentes que viveram em épocas diferentes e que deixaram registrados em formas de oração, de lamentação, em forma de poesia, em forma de louvor e adoração, aquilo que estavam passando na sua vida pessoal e individual e que foram separados como textos para a formação do livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos, ele é o livro mais extenso da Bíblia. Ele é formado por 150 textos. Eu não vou dizer que são 150 capítulos, porque o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos, capítulo 130, porque nós estamos usando uma Bíblia de estudo, uma Bíblia digital. Então, essa Bíblia está colocando o capítulo 130 por uma questão de facilidade, mas o correto é você dizer salmo no singular, porque você está falando de um salmo só, 130. Você também pode falar salmo de número 130, mas o livro de Salmos não tem capítulos, porque cada salmo é independente um do outro. O livro dos Salmos foi compilado, foi organizado pelo povo de Israel para servir como um inário, para servir como um grupo de louvores a Deus. Então eles cantam os salmos, tanto que muitos cantores cristãos usam o livro dos Salmos como inspiração para compor as suas canções, porque o livro de Salmos é um livro que é um livro de louvores, tanto que no hebraico, que é a língua original da Bíblia, ele se chama Tehillim, se escreve T-E-H-I-L-I-M, que quer dizer louvores. E o livro dos Salmos, ele, além da extensão dele ser formado por 150 salmos que permitem que você tenha metade do ano praticamente como para meditar, para buscar a Deus, se você ler Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias, aprofundando o seu devocional, o seu momento reservado com Deus. Além disso, dele ter uma grande extensão, e se você ler 2 vezes, ele contempla quase que o ano todo, ele também serve como manual, porque a forma como o livro dos Salmos foi organizada mostra, logo no Salmo de número 1, como ser bem-sucedido. Depois você vai lendo os Salmos ao longo dos dias e você vai vendo que Deus está conosco quando somos perseguidos por inimigos, nos dando o sono. O Salmo de número 3 fala isso, que Ele está conosco quando estamos abatidos. O Salmo 42 fala isso, que Ele está conosco quando estamos em angústia. O Salmo 4, o Salmo 20, o Salmo 46, o Salmo 121 nos falam sobre isso, que Ele está conosco quando nós estamos enfermos, quando nós estamos doentes. O Salmo 38 fala isso, que nós, quando cometemos pecados, Ele nos perdoa e nos ajuda a vencer os pecados. O Salmo 51 fala isso, o Salmo 73 também fala isso, que Deus nos castiga para nos trazer para o caminho certo. O Salmo 44 e o Salmo 74 falam sobre isso, que a nossa vida nessa terra é mortal, é limitada, mas Ele nos dá vida eterna. O Salmo 90 nos fala isso. E no final, no Salmo 150, ele chega a uma conclusão. Todo ser que respira,
louve ao Senhor. Então, a meditação dos Salmos nos leva a entender, logo no começo do livro, como é para ser bem-sucedido. E como que é para ser bem-sucedido? O Salmo primeiro fala, bem-aventurado, ou seja, você vai ser feliz, você vai ser bem-sucedido se você não andar no caminho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, nem sentar na roda junto dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, porque fazendo isso, você vai ser comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Mas os ímpios não são assim. Eles andam no caminho dos ímpios, eles param no caminho dos pecadores, eles ficam nas rodas de conversas dos escarnecedores, eles não meditam na lei do Senhor dia e noite, então eles ficam sem direção e ficam como a palha que é espalhada pelo vento. Mas aquele que medita na lei do Senhor dia e noite para pôr em prática é como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, porque está conectado à fonte, e a fonte é Deus. Ele traz o ribeiro de águas. Significa que ele traz a água da vida, que é Jesus, e essa água da vida nos limpa de todo o pecado e também renova diariamente a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paciência, a nossa força, a nossa resiliência, a nossa resistência para vencer todas as tribulações da vida, para que nós possamos produzir o nosso fruto. Então, as folhas que não secam significa que todos os dias somos renovados, porque estamos ligados na fonte que nos traz a água da vida. E essa água, esse ribeiro de águas, é um ribeiro de águas que está em movimento. Deus está todos os dias comigo e com você, fazendo um movimento novo, mudando a nossa vida para cada vez mais perto dele, para cada vez avançarmos mais e mais. Então é por isso que o Salmo de número 1 fala isso, que você vai ser bem-sucedido se você meditar na lei do Senhor dia e noite, porque você vai estar conectado à fonte que é Deus e vai receber como que o ribeiro de águas, vai receber fé, esperança, paciência, amor, salvação, comunhão, união com Deus, vai ter força, resistência, perseverança para passar por cima de todas as dificuldades e produzir o seu fruto. Depois, você chega no Salmo 150 com a conclusão de que todo ser que respira deve louvar a Deus, porque no percurso da leitura dos Salmos, você vai passando por tudo que nós já falamos. Você vai tendo Deus para vencer todas as circunstâncias da vida. Nós estamos hoje no dia 130 do propósito. Nós chegamos no Salmo 130 hoje. E esse conjunto dos salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, formam os Cânticos dos Degraus. Esse conjunto de 15 salmos, do 120 até o 134, são 15 salmos que são usados pelo povo de Israel para cantar e lembrar da bondade de Deus quando eles saem das suas cidades e vão em direção a Jerusalém. Jerusalém fica numa região montanhosa, então quando eles celebram as festas da Páscoa, as festas dos tabernáculos, as festas das semanas, o povo vai até Jerusalém para se reunir e para celebrar, para comemorar pelo povo. Então, quando o povo vai, eles fazem romarias. Por isso que esses salmos do 120 até o 134 tem algumas bíblias que quando você abre ela, em cima do Salmo 120 até em cima de cada um dos salmos, do 120 até o 134, está escrito assim no topo: Cântico de Romaria, Cântico das Romagens. Tem outras bíblias que colocam Cântico dos Degraus ou Cântico das Subidas.
porque eles fazem romarias e eles também fazem a subida. Eles sobem para a região montanhosa de Jerusalém para se reunirem. E quando eles estão nesses cânticos das subidas, eles vão cantando esses salmos, do 120 até o 134. Característica desses salmos é que todos eles são salmos pequenos. São salmos que são como pequenas músicas, pequenos hinos, pequenas canções, para lembrar das bênçãos e de como Deus cuida do povo de Israel. O único salmo que é maior é o 132, que tem 18 versículos. Os outros salmos têm 3, 5, 6, 8 ou 9 versículos. Então são salmos muito curtos. O Salmo 130, que nós vamos ler agora, ele tem, por exemplo, 8 versículos. E nesse Salmo 130, ele fala a respeito de perdão. Fala que o salmista havia cometido pecados. Então ele pede perdão pelos seus pecados e ele tem a garantia, ele tem uma certeza de que Deus é amor e ele perdoa os pecados. E ele faz uma lembrança para o povo de Israel. Lembre-se de que Deus, ele dá o perdão para nós. Então, o Salmo 130, ele é um salmo que é conhecido como salmo de penitência. É um salmo em que a pessoa se penitencia, a pessoa fala assim: eu faço coisas erradas, eu caio nas profundezas de tantas coisas erradas que eu faço, mas quando eu estou lá no fundo do poço de tantos pecados que eu cometo, eu lembro de que Deus, ele me perdoa. Esse salmo, ele é um salmo de penitência e tem outros salmos que também são de penitência. O salmo de número 6, ele é um salmo que também fala que cometeu pecados e a pessoa ficou até doente porque cometeu pecados e sentiu a enfermidade no corpo. O Salmo 38 também é um salmo que fala que ele estava doente, com chagas no corpo, com as pessoas em volta torcendo pela sua morte, porque ele tinha cometido pecados. Você também tem o Salmo 102, que é um salmo que também fala que a pessoa estava em angústia porque estava com pecados. E o Salmo 130 também fala isso. Tem ainda um outro salmo, que é o 142, que nós vamos ler adiante, que também tem esse ponto de destacar a penitência. Então vamos ler aqui o Salmo 130. Dentre os cânticos dos degraus, esse salmo, quando eles vão cantando e indo para Jerusalém, é para eles lembrarem: Deus é tão bom que mesmo quando nós cometemos pecados, ele nos perdoa. Tem ainda um outro salmo que é o Salmo 51. O Salmo 51 é muito famoso porque é o salmo em que o rei Davi confessou que cometeu o adultério e matou o marido da mulher com quem ele se deitou. E ele escreveu no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A diferença do Salmo 51 com o Salmo 6, o 38 e o 38 é que no Salmo 51 ele não fala que ele estava em uma situação de doença. Tem ainda um outro salmo, que é o 32, que também fala a respeito da doença. O Salmo 130, que nós vamos ler aqui, ele também não tem esse aspecto da doença. Ele não fala. No 6 e no 38, você vê que o salmista pede perdão e ele está em uma situação de doença. E ele relaciona a doença em que estava com o pecado que cometeu. Agora, os 51 e os 130 não falam isso. O Salmo 32 também tem essa questão da doença. Então, o 6, o 32 e o 38 falam dessa questão da doença. Agora, o 51 e o 130, junto com o 6, o 32 e o 38, destacam todos esses salmos a questão da penitência.
Então, os salmos penitenciais são o Salmo 6, o 32, o 38, o 51, o 130 e o 142. Vamos agora ler o Salmo 130. Ele fala assim, versículo 1: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Então ele fala das profundezas, ele sente que ele está numa situação bem longe de Deus. Versículo 2: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Veja que ele está sentindo que Deus está longe, que Deus não está ouvindo ele. Então ele pede que o Senhor escute a minha voz. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Então ele faz uma pergunta: se o Senhor resolver olhar para os nossos pecados, quem consegue ficar de pé diante de Deus? Então é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é uma pergunta que nós fazemos para chamar a atenção de quem está ouvindo, porque todos já sabem a resposta. Todos sabem que se Deus olhar para nós e prestar atenção nos nossos pecados, ninguém ficará de pé. Então ele só pergunta: se o Senhor observar os nossos pecados, Senhor, quem subsistirá? Quem fica de pé diante de Deus? Versículo 4: Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Em outras palavras, o Senhor é que tem o poder de perdoar. E o Senhor tem esse poder para que o Senhor seja respeitado, temido. Muitas pessoas leem para que as pessoas tenham medo de Deus. Mas a palavra temor significa ter medo, mas também significa ter muito respeito. Então, mas com Deus está o perdão para que ele seja respeitado. É ele que dá o perdão. Então devemos honrar a Deus, respeitar a ele, porque é ele que nos perdoa. Versículo 5: Como é Deus que perdoa, o salmista escreve no 5: Eu aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. 7. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes, onde cordes significa coração. Deus vem com o cordes e recebe as nossas misérias. Então, quando fala espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, significa que o Senhor não olha os nossos pecados, ele não olha as nossas misérias, mas ele nos recebe com o cordes dele, com o coração dele. Ele tem misericórdia, vê as nossas misérias, mas recebe cada um de nós com o coração. Ele tem misericórdia, ele nos recebe com perdão e nele há abundante redenção. Redenção significa que somos perdoados, somos limpos. Versículo 8: E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, ele é aquele que é o nosso remidor, aquele que perdoa os nossos pecados, todos os nossos pecados. Então, o Salmo 130, ele não fala claramente que ele estava doente. Não sabemos quem é o autor do Salmo 130. Não existe autor desse salmo, ele é um salmo anônimo, mas ele foi achado como uma oração que foi escrita talvez por um sacerdote, aqueles que trabalhavam no templo. E ele fala no versículo 1: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Talvez o das profundezas não dá para se afirmar que ele estava doente, mas que ele se sentia como quem estava nas profundezas. Quando você lê o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, lá está escrito que, porque eu estou com uma dor nos meus ossos, eu estou com chagas no meu corpo, eu estou com os ferimentos em mim. Então, esses salmos falam claramente de situações de doença. Agora, o 51
o 130 não falam que abertamente que havia uma situação de saúde envolvida, mas o 51, Davi, que é o autor do Salmo 51, mostra claramente que estava muito arrependido por causa dos seus pecados. Ele estava se penitenciando. E o Salmo 130, aqui também nós vemos que ele está se penitenciando. Ele fala: eu estou nas profundezas, eu estou com pecados, mas eu sei que o Senhor é aquele que nos limpa. Se o Senhor olhar os nossos pecados, quem vai ficar de pé diante de Deus? Então eu tenho um anseio. O Salmo 130, eu creio que o destaque é o versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então os guardas, eles esperam o final do seu turno de trabalho para que possam voltar para sua casa. Eles anseiam que logo venha o romper da manhã para terminar o seu turno de trabalho e poderem descansar. Mas ele fala: eu desejo mais do que os guardas o romper da manhã, eu desejo que o Senhor esteja comigo. Então, o Salmo 130, ele tem um destaque de que Deus perdoa os nossos pecados e ele tem um anseio de estar perto de Deus. Agora, uma pergunta a você que ouviu essa meditação: como você está no seu anseio por Deus? Você está ansiando estar perto de Deus ou você tem seguido pelas suas próprias decisões, seguindo o seu caminho dizendo: eu não preciso de Deus? Porque o Salmo 14 fala que diz o nécio não a Deus. O tolo, o nécio, significa o tolo. O tolo é que fala: eu não preciso de Deus. Mas o sábio é aquele que, como diz o Salmo de número 1, o Salmo de número 1, bem-aventurado, você vai ser bem-sucedido quando você meditar na lei do Senhor para colocá-la em prática, para ter um relacionamento diário, constante, dia e noite com Deus. O Salmo de número 4 fala que durante a noite ele clamava a Deus, enchendo a sua cama com lágrimas, lembrando dia e noite de Deus. O Salmo 63 também fala isso. Eu lembro do Senhor dia e noite. E esse Salmo 130 fala que ele anseia por Deus como quem está pela noite, aguardando o romper da manhã. Ele faz a comparação com os guardas que trabalham no turno da noite. Então ele está falando, lembrando como alguém que pela noite anseia por Deus. Que você possa ansiar por Deus e que você possa fortalecer o seu relacionamento com Deus, porque é só Deus que pode nos trazer a fé, a renovação, a restauração, a esperança, a paciência, a comunhão, como diz o Salmo de número 1. Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite vai ser como árvore cuja plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não secam. As folhas não secam, significa que você tem em Deus todas as bênçãos. Agora um convite a você que anseia por Deus e não sabe como que eu faço para chegar perto de Deus. Como que eu faço para me tornar filho, para me tornar filha de Deus? Você deve receber a Jesus. A Bíblia fala que quando você recebe Jesus como Salvador, você recebe, número 1, o perdão dos seus pecados. Número 2, você se torna filho de Deus. Número 3, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você. E número 4, você tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que é o livro onde está o registro de quem faz parte do reino de Deus. Quando você partir dessa vida, você vai entrar diretamente nos céus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um juízo final, e no dia do juízo final, quem estiver com o nome no livro da vida entrará diretamente no céu, mas os demais serão julgados conforme o livro das obras. Existem livros que estão registrando as nossas obras, e aqueles que não estiverem com Jesus, que estarão com o nome no céu, no livro da vida, serão julgados e serão condenados, porque não receberam
a Jesus, não acreditaram que ele era o Filho de Deus, não receberam ele como Salvador, acreditaram que poderiam se justificar pelas suas próprias obras, que poderiam se garantir pelos seus próprios atos de bondade, mas nenhuma pessoa, pelos seus atos, pode se justificar. Nós somos pecadores e Deus estabeleceu a sua lei, que o Filho dele morreria por todos e o sangue do Filho dele é que limpa a todos do pecado. Então, se você aceita a Jesus agora, você recebe essas bênçãos que nós mencionamos aqui. Faça essa oração comigo e receba Jesus agora, falando comigo essa pequena oração em que você vai declarar que quer Ele na sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Deus, me recebe como teu filho, como tua filha, e me dá o teu Espírito Santo e escreve o meu nome no livro da vida, que está no céu, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu a Jesus, você recebeu o perdão de seus pecados, você agora é filho, é filha de Deus, você recebeu o Espírito Santo em você, que vai ajudar você a seguir o reino dele. O Espírito Santo, ele age em nós, falando bem no coração quando estamos no caminho errado. Ele é aquele Espírito que fala: você não está fazendo a coisa certa. Você sabe que isso é errado. Não faça isso. Ele nos dá consciência do erro. E ele também é aquele que nos mostra, quando nós oramos, qual o caminho certo. Quando você ora pedindo um direcionamento para Deus, ele fala: vá por esse caminho. Converse com aquela pessoa que ele, ela pode ajudar você. Ele mostra a palavra de Deus, ele faz você lembrar do texto da Bíblia que você já leu e que traz a resposta para aquilo que você precisa para resolver uma situação. Então o Espírito Santo ele fala conosco. Quando você orar, ore. Depois que terminar a sua oração, fique ainda um pouco em silêncio, dizendo: fala comigo, Espírito Santo. Você vai ouvi-lo falando suavemente. São pequenas frases em que ele fala: faça assim, meu filho. Faça assim, minha filha. Converse com tal pessoa. Faça dessa forma. Siga por esse caminho. Eu estou contigo. Eu estou com você. Não tenha medo. Pode ir em frente. São pequenas frases que ele fala para nós quando você ora e coloca na mão dele: eu devo fazer isso ou não? Ele vai dizer: sim, pode fazer. Aí você continua orando e fala: como eu vou fazer? Aí Deus fala: converse com tal pessoa. Aí Deus fala: você pode fazer assim. E você vai anotando as orientações que o Espírito Santo vai dando a você pouco a pouco. Vá orando e ele vai respondendo e respondendo até que você tenha o quadro completo do que é para você fazer e como você deve fazer. E por último, quando você partir dessa vida, você tem a vida eterna. Estará para sempre com Deus na eternidade. O Salmo 116, no versículo 15, diz assim: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Então Deus considera preciosa a nossa morte, porque quando nós morremos, nós que estamos nele, isso significa que vamos estar com ele para sempre. Quando partimos dessa vida, ele nos toma para a eternidade com ele. Por isso que o Salmo 116, no versículo 15, fala que para Deus a morte dos seus santos é preciosa aos olhos dele. Nós ficamos tristes quando perdemos alguém, mas para Deus, quando essa pessoa estava com ele, para Deus essa morte é preciosa, porque significa que a pessoa vai estar para sempre com ele. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Se você foi tocado por essa palavra e lembrou que alguém precisa ouvir essa mensagem em algum ponto que você sentiu que essa pessoa precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque essa pessoa vai receber essa palavra e ela vai
encontrar o caminho para Deus. E ela vai ser salva e você vai colocar uma pedra na coroa que Deus tem na sua vida, porque você alcançou uma alma para Deus. Deus ama todas as almas. Ele quer que todos se salvem. Ele deseja que todos estejam com Ele. Tanto que, como nós já falamos, o Salmo 116, no versículo 15, ele fala: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Ele considera valiosa cada alma que você ganha para o reino dele. Então, compartilhe essa mensagem se você sentiu que se tocou no seu coração, você lembrou da pessoa. Essa mensagem poderia ser ouvida por tal pessoa. Se você sentiu esse toque, foi o Espírito Santo que tocou em você. Faça essa obra e compartilhe para a glória de Deus e para a salvação das almas. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos mostra que quando pecamos, e às vezes nós pecamos muito e ficamos em profundezas, mesmo assim o Senhor nos perdoa. Mesmo assim o Senhor quer nos tirar do fundo do poço. Mesmo assim o Senhor quer nos curar. O Senhor quer nos limpar. O Senhor quer nos lavar. O Senhor ama que nós fiquemos arrependidos pelos nossos erros e venhamos a mudar a nossa rota e o nosso caminho, corrigindo os nossos passos para andar com o Senhor. Então visita esse teu filho, essa tua filha, se alguém cometeu pecados, que o Senhor agora derrame o perdão, que o Senhor agora venha limpar e venha trazer a salvação, que o Senhor agora venha abençoar pelo nome de Jesus as nossas vidas, nos purificando de todo o pecado, e que nós possamos estar sempre, sempre nos consertando para que possamos estar para a glória eterna com o Senhor. Em nome de Jesus, nos cuida, nos guarda, nos ajuda a derrotar os vícios, os medos, as inseguranças, a falta de fé, a dúvida, enfim, os nossos pecados. Ajuda-nos a vencer os nossos pecados e a seguir no teu reino, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.